Quarta-feira, 9 de outubro, o Fórum Mídias está começando agora com o Antônio Melo na escuridão. É escuro, Melo. Ele está... Não, a contraluz aqui, pronto. É a contraluz, pronto. Gente, olha, eu vou começar a minha fala de hoje sobre um debate que está se dando com muita intensidade. Eu não sei se vocês que estão nos acompanhando agora certamente estão vendo o debate que está se dando com muita intensidade, especialmente nas mídias de esquerda, nos canais de esquerda, sobre se a esquerda acabou nessa eleição, se o PT acabou. Eu não gosto muito de declarações peremptórias, porque o Melo, que é tão antigo quanto eu nesse métier, né, Melo? O PT já acabou para a gente muitas vezes no passado. E a esquerda também já acabou muitas vezes no passado. Então, nós já estamos acostumados a ouvir, né? Obviamente que os resultados eleitorais não foram positivos nesta última jornada eleitoral do último domingo. No primeiro turno, pelo menos, PT sofreu. A esquerda também, em geral, sofreu. O PSOL corre o risco de não eleger nenhum prefeito. Ou é o Boulos, né? Mas aí, se o Boulos se eleger, aí a esquerda ganhou a eleição. Entendeu? E eu vou lembrar, eu quero contribuir com esse debate, trazendo algumas informações que eu acho que são relevantes para as mudanças que se passaram no Brasil. Começamos com esse gráfico, mostrando que a participação da indústria, né? Você não tem esquerda, praticamente. Você não tem uma ideia de uma mudança baseada no operariado, que é o que a esquerda brasileira, direitos, né? O Getúlio Vargas, quem foi? Ele era um dono de terras, um estancieiro do Rio Grande do Sul, mas que decidiu salvar o capitalismo brasileiro. Ele era anticomunista, dando espaço aos trabalhadores brasileiros, né? Então, nós temos as contradições. O trabalhismo e a esquerda sempre esteve muito ligada ao trabalhismo no Brasil, com Brizola, com o Getúlio, Brizola, João Goulart, Lula, agora mais recentemente. E eu chamo a atenção para vocês, nesse gráfico, que o pico da presença da indústria, que é a indústria que produz a base social sobre o qual o trabalhismo pode funcionar. O pico foi em 1985, quando a indústria representou 21% do PIB brasileiro. Mas ela vinha crescendo. E aí, no ano que antecedeu a criação do PT, era de 20,2%. Olhem agora em 2015 a participação da indústria. Estava em 11,4%. E em 2023, a participação da indústria no PIB foi apenas de 10,8%. Então, se você voltar ao gráfico e olhar, caiu de 21,8% em 1985 para 10,8%, quase pela metade, em 2023. E aí isso se expressa na base do PT. O PT surgiu no ABC Paulista, gente. Este aqui é o grande ABC Paulista. Nos 2 primeiros mandatos do presidente Lula, Lula 1 e Lula 2, o PT chegou a governar destas cidades que aparecem aqui do ABC Paulista, só num ABC reduzido. O PT governou Diadema, o PT governou São Bernardo do Campo, o PT governou Santo André, o PT governou Mauá. São Caetano é diferente. São Caetano é uma coisa muito de classe média. São Caetano é uma cidade diferenciada dentro do ABC, né? O PT governou Mauá também. E no centro, né, no chamado Cinturão Vermelho de São Paulo, que é esse gigante aqui, né, que circunda a capital, desta vez o PT lançou 6 candidatos, mas não foi nem para o segundo turno em São Bernardo do Campo, que é a base política do Lula. Porém, também não está tudo perdido. O Felipe foi para o segundo turno em Diadema, em desvantagem, né? O candidato Felipe do PT.
ele vai disputar com o Taka Yamauchi, do MDB, ele foi em desvantagem, mas dá para ganhar no segundo turno. E o Átila e o Marcelo Oliveira foi em vantagem para um segundo turno contra o Átila Jacomussi, do União Brasil, em Mauá. Se as duas derrotas, se forem duas vitórias do PT, não dá para dizer que foi uma desgraça total no cinturão vermelho. Mas se o PT perder em ambas, né, aí fica complicado. Especialmente porque algo que não acontecia no passado aconteceu dessa vez, né? Em São Caetano, que é esta cidade que é mais, assim, vamos dizer, de classe média, o PL do Bolsonaro elegeu um cara com 60% dos votos. E o Meneghelli, o Jair Meneghelli, que a gente conhece, sindicalista, teve 4% dos votos. E em Guarulhos, uma cidade que o PT já governou várias vezes, é o segundo maior colégio eleitoral depois de São Paulo, na Grande São Paulo. Em Guarulhos, o Eloy Pietá, que está no Solidariedade, mas é um ex-petista, foi para o segundo turno contra outro cara do PL. Só que não é o PL do Bolsonaro, porque tem um racha no PL, né? Tem o PL do Valdemar da Costa Neto e tem o PL que o Bolsonaro está tentando criar. Dentro do PL, ele está tentando lançar os seus próprios candidatos para eventualmente dar um bote no Valdemar e ficar com o partido para ele, como o Trump fez com o Partido Republicano. Esse é o plano deles, está na cara. Então, eles se aguentam lá dentro. Mas o Bolsonaro não queria o candidato do PL que foi para o segundo turno. O dele, o Wilson Xerife Consumidor, não foi, que foi lançado pelo Republicanos, porque o Bolsonaro está lançando muitos dos seus candidatos através do Republicanos, que é o partido da Igreja Universal. Bom, falamos aqui de São Paulo para lembrar isso aqui, olha, gente. A produção, o Fazendão Brasil, como alguém falou aqui, o Rogério Carnaz, o Fazendão Brasil, agropecuária e mineração em 2022 já passaram a indústria de transformação como maiores atividades do PIB. Olha, estava lá nos anos 2000, agropecuária e mineração representavam 6,9% do PIB. Hoje, 13,3%. Ultrapassou a indústria de transformação, que está hoje em 12,9%. E se você fizer o PIB agregado, que o agronegócio gosta de fazer o PIB agregado, que significa a distribuição, a agropecuária, a agroindústria e os insumos. Essa movimentação na economia brasileira do agronegócio seria de 23,5%, se você agregar essas outras atividades. É o que eles vendem. Né? Então, assim, o agronegócio ele assumiu um papel muito essencial, central no Brasil. Central. E aí, essa correlação que eu estou mostrando para vocês agora, do lado do esquerdo está a pecuária no Brasil. E olhe só como parece muito com o mapa da votação do primeiro turno, que foi feito, inclusive, por pecuaristas. Eles puseram lá num site, não de uma entidade agrícola, eles puseram esse mapa do lado direito. Podem ver como bate muito. Né? A região agropecuária do Brasil, que se expandiu muito, né? Vai desde o sul do Rio Grande do Sul, vai subindo pelo centro-oeste, Paraná, centro-oeste, Goiás, sul do Pará, sul do Amazonas. E a novidade é quando você olha no mapa de onde o Lula perdeu, você vê um azulzinho que o Bolsonaro ganhou e você fala, no oeste da Bahia, gente, o oeste da Bahia está se tornando uma potência do agronegócio. Chama-se Luiz Eduardo Magalhães, a cidade, que é a capital. E lá, em Luiz Eduardo Magalhães, o oeste da Bahia, o Bolsonaro teve 58% dos votos. Quem que se elegeu esse ano lá como prefeito? Aqui.
o prefeito que se elegeu com 83% dos votos nessa coligação, republicanos, PP, MDB, mistura do centrão, né? Parte dela, base, inclusive, do governo. Mas o PT não tem mais espaço lá. E aí eu aponto para um segundo mapa aqui, que é o chamado Matopiba, que é ali a região, que eu viajei muito por ali para fazer reportagem. Então, você tem ali, naquela região do Matopiba, que é o quê? Fronteira do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. O agronegócio está se expandindo ali. E, eventualmente, o bolsonarismo vai entrar no interior. Já entrou na capital e vai entrar. O bolsonarismo vai, no andar da carruagem atual, comer parte da base do Lula no Nordeste. Vocês já viram o bolsonarismo ganhando a eleição do primeiro turno em capitais do Nordeste. Vocês já viram o bolsonarismo disputando a eleição em Fortaleza, o segundo turno em Fortaleza, mas ele já está entrando no interior do Nordeste, nesta região do Matopiba. E eu quero, finalmente, aqui, mostrar esta imagem, né? Nas últimas eleições, Maranhão todo vermelho, mas aí você vai olhar e falar, São Pedro dos Crentes, uma cidade do interior do Maranhão, que tem esse nome, porque a maioria da população é evangélica, mais de 50%. Lá foi a única cidade do Maranhão onde o Bolsonaro ganhou, com 62-37, ganhou do Lula lá. E aí, este ano, é por isso que o Bolsonaro esteve por todo canto fazendo campanha este ano. Esta imagem que vocês estão vendo é do Bolsonaro em Imperatriz, um importante colégio eleitoral do interior do Maranhão. Estavam lá. Todos aí, voltamos. Voltou. Voltou, né, Azenha? Voltou. Tá bom. Ótimo. Aqui, olha, estão lá, Michele, e lá no fundo, a candidata a prefeita, que passou para o segundo turno. E ali não tem PT, não tem PCdoB, Imperatriz, hein? Imperatriz, no interior do Maranhão. Os dois candidatos, passou o candidato do PP em primeiro, e passou a candidata bolsonarista em segundo lugar, em Imperatriz de todos os lugares, no interior do Maranhão. Por quê? Porque o Bolsonaro fez... o Bolsonaro e a Michele e a Damares, que também esteve nesse evento, eles fizeram uma ação muito poderosa ao longo de toda esta campanha, em todo o interior, em muitos lugares do interior do Nordeste. Então, assim, não se assustem, meus amigos, se o bolsonarismo começar, depois de avançar nas capitais. Aliás, nós não temos essa avaliação detalhada ainda, mas já avançou mais do que o PT sobre os vereadores e prefeituras do Brasil. Então, é uma situação que requer reflexão. Eu não vou ficar dando piti aqui, como tem gente que está dando piti de esquerda, que a esquerda não acabou com o PT. Gente, é reflexão, né? Tem muita gente dando piti. O agro tem uma força muito grande. O agro, como disse outro dia o Antônio Melo, ele vem acompanhado da cultura agro. Não sei se foi você que falou, mas acho que sim. Foi eu. O Melo fez uma observação, como sempre, muito inteligente. O Melo é um cérebro sofisticado, gente. Ele é um cérebro. Ele fez essa observação, ele falou: o agro vem acompanhado de uma cultura agro, que é uma cultura pró-direita, conservadora, cristã, bolsonarista. Pode ser fake, mas é essa cultura agro desses cantores sertanejos que dão um golpe de um lado, né, pegam o dinheiro público, R$1 milhão para fazer um show, e do outro lado estão com Jesus para tudo lá, Jesus aqui, Jesus ali, etc. e tal. Então, ele vem acompanhado por uma cultura que é anti-esquerda, que é antipetista. E este é um fenômeno
que está subjugando a esquerda brasileira do ponto de vista eleitoral. Nós nunca seremos subjugados ideologicamente, mas do ponto de vista eleitoral, não foi um primeiro turno bacana, né? Não foi. Né? E a Sandra Nunes diz que é desesperador isso. Mas tem que ter calma, porque as coisas vão e voltam. Agora, se o Brasil não se reindustrializar, o que eu acho difícil, o projeto de reindustrialização, porque o papel dado ao Brasil pelo capitalismo, e aí o Lula não tem como mudar muito isso, é o de ser o grande produtor, ser agroexportador. As vantagens comparativas da economia brasileira estão em exportar água e sol para o primeiro mundo. E a margem de manobra do Lula é pequena. Por mais que vocês achem que o Lula senta lá e uma canetada, Brasil industrializado amanhã, não é assim que funciona. Como é que o Brasil vai competir, por exemplo, na produção de painéis solares com a China? Né? A gente fala tanto da China. E com os Estados Unidos, que estão, sim, num processo avançado de reindustrialização, que vai se aprofundar e eles vão vir disputar com a indústria brasileira toda a América Latina daqui a pouco. Podem ficar esperando. Então, assim, a situação requer um repensar da esquerda brasileira profundo. Né? Infelizmente, nós não temos uma elite que defenda a soberania brasileira e, portanto, a gente fica na mão aí de comprar trilho de trem dos Estados Unidos, né? E soberania é isso. Soberania é você ter instrumentos para dirigir a sua economia. Infelizmente, o Brasil não os tem. Né? É isso. Vou acrescentar isso aí que você falou, nessas eleições, o PGR Gonê, porque ele, segundo dizem, ele resolveu não denunciar Bolsonaro pelos crimes antes das eleições, falou que só vai fazer isso depois das eleições para não interferir nelas. E aí o que está acontecendo? Deixou o Bolsonaro livre, ou seja, estava interferindo nas eleições, porque o Bolsonaro, como você mostrou, estava até lá no interior do Maranhão fazendo campanha. Ele foi para todo lado, gente. O Bolsonaro ele foi para cada buraco e a gente ficou tirando sarro. Pouca gente, mas ele foi para todo buraquinho e tinha lá. Exatamente. Graças por exemplo, ao Gonê. Isso. E Tony Bastos faz uma observação que é impossível reindustrializar com o rentismo neoliberal. Lógico, com juros altos. Como é que o empresário... A Fiesp está reclamando. Como é que o dono de uma empresa da Fiesp, com juros altos desses, vai fazer algum tipo de investimento? Ele põe o dinheiro lá descansando e não vai fazer nada. Não vai fazer nenhum parafuso. Mas é com você agora. Vamos lá. Antônio Melo. Vamos lá. Eu hoje vou voltar aqui. Ontem eu falei no assunto que comemorou um ano do início do massacre lá em Gaza, né? E hoje eu trouxe a Al Jazeera, que é aquela emissora árabe que Israel persegue, censurou lá. Ela colocou isso aí, lá no Insta dela. Isso que está passando aí, essa lista aí, ela é uma lista com os nomes dos 41.800 palestinos que foram assassinados por Israel. E começa por idade. Só para você ter uma ideia, olha a velocidade com que estão passando, o tamanho da fonte. Esse vídeo demora mais de 15 minutos, passando nessa velocidade aí. Só com crianças até 1 ano de idade, demora 1 minuto e 15 segundos. Eu estou falando aqui, ainda está passando ali criança com menos de 1 ano de idade, que foi assassinada por Israel. Aí você pergunta, mas para que ele bota isso aí? Alguém vai ler essa lista? E não... a reportagem também é memória e é testemunho de uma época. Então, é importantíssimo, é por isso que Israel quer calar Al Jazeera. Porque quando ela mostra isso aqui, olha, nós estamos falando e está passando a lista.
E agora nós estamos aqui com pessoas de 18 anos. São 34 mil assassinados, fora os outros, que esses são os reconhecidos. Não é? Vamos para o segundo link, que é o de um site. Eles também fizeram um site, a Al Jazeera, que é um site com movimento, onde eles mostram, porque foram... Já está o segundo no ar? O Mauro... Eu enviei esse aí. É esse. Esse site, ele mostra as famílias que foram... Dá uma subidinha aqui, porque abaixo aqui tem o nome da família. Conheço os nomes, mais um pouquinho. Será que o Mauro aqui, consegue? Ó. Aqui, aí, ó, tá vendo? Vai trocando. Isso aqui, gente, é para vocês terem uma ideia. Foram mais de 900 famílias completas que foram dizimadas. Ou seja, olha aqui, a família Shahin, 164 mortos, 120... A família... Ali a região, para quem é católico, para quem acredita em Jesus Cristo, é a religião, é a região onde nasceu Jesus Cristo. Ou seja, muitas dessas pessoas aqui são descendentes de contemporâneos de Cristo, que estavam lá e que agora acabou. Acabou. Esses genes que vieram de lá daquela época, acabou. Israel exterminou. São mais de 900 famílias. Olha lá, 164 mortos. A família inteira, morre mãe, tia, avó, cunhado, todo filho, neto, bisneto, bisavô. Mais de 900. E isso é a importância do jornalismo. A importância de preservar a história, porque depois o que vai para o livro da história. Mas, no momento, quem capta a história do momento é o jornalismo. E esse trabalho da Al Jazeera é fantástico, porque isso aqui ninguém fez, como eu disse, pensando que alguém vai parar aqui e ficar lendo esse nome, um monte de nome, Ashur. Agora, isso aqui é uma história, a família Shahin, a família tal, que foi... Isso é importante para a gente debater, para a gente hoje conversar sobre o que está acontecendo. É só a gente imaginar aqui no Brasil... se acontecesse isso de famílias inteiras serem dizimadas, as gerações inteiras de uma família. Então, é por isso que Israel quer calar a Al Jazeera. Quer dizer, quer calar, não cala. Lá em Israel, você não tem nem o sinal do site. E até na Cisjordânia, que não é a área do Hamas, eles invadiram a sede da Al Jazeera e lacraram a sede. Então, temos que ter isso em mente, a importância do jornalismo, a importância de ter uma rede como a Al Jazeera mostrando o que está acontecendo. Entendeu? Agora, vamos para a apresentação, para os slides lá, que tem o terceiro. Esse é o 1, vamos para o 2, depois o 3. Tem o 2, que é o daquela imagem. O Mauro está no controle disso, é? Porque eu não consigo... Aonde que está o terceiro, Mauro? Não, é só ir seguindo. São 4 imagens. PDF, essa é a 2, essa daqui. Isso aqui é uma reportagem de ontem da revista Fórum, do Henrique. Sem limites. Netanyahu faz ameaça e diz que Líbano pode virar Gaza. Quando ele diz pode virar, ele não está dizendo como uma ameaça futura. Já está virando. Já mataram mais de 2.000, estão destruindo núcleos de Beirute, a capital. Atacam prédios inteiros dizendo que estão matando Hezbollah, como antes, em Gaza, diziam que estavam perseguindo os terroristas do Hamas, agora são os terroristas do Hezbollah. Eles estão encaminhando para fazer o mesmo que nós acabamos de ver com os palestinos em Gaza, com os libaneses. A mesmíssima coisa. Vão dizimar a área.
assassinar famílias inteiras e estão comunicando ao mundo. E nós estamos prestes a assistir um novo genocídio, com a mídia passando pano, como sempre citando os terroristas do Hamas, os terroristas do Hezbollah, quando o grande terrorista é o Benjamin Netanyahu e Israel. Genocida, que estão assassinando e continuam assassinando, agora estão atacando a Síria. Procurem a agência SANA, que é a agência de notícias da Síria, para terem informações. Eles estão massacrando. Vamos para o último slide, que é da matéria do Henrique. Aqui ele fala, ó, isso aqui destacado, é a fala do Netanyahu. Hoje, o Hezbollah está mais fraco do que esteve por muitos e muitos anos. Bom, o pessoal aqui se lembra, né? Eles explodiram as lideranças do Hezbollah nos pagers e walkie-talkies, né? E depois já mataram mais alguns jogando bomba no quarteirão inteiro para matar um. Então, hoje o Hezbollah está mais fraco do que esteve por muitos e muitos anos. Agora, vocês, o povo libanês, estão em uma encruzilhada significativa. A escolha é sua. Vocês podem retomar seu país, podem devolvê-lo a um caminho de paz e prosperidade. Vocês têm uma oportunidade que não existia há décadas. Vocês têm a oportunidade de salvar o Líbano antes que ele caia no abismo de uma longa guerra que levará à destruição e ao sofrimento que vemos em Gaza. Ou seja, ele mesmo se intitula o abismo. Ele mesmo, Netanyahu, diz: nós, Israel, somos o abismo onde vocês podem afundar. É isso que ele está dizendo. Vocês estão olhando, como diz o Nietzsche, quando você olha para o abismo também olha para você. É isso. O abismo está olhando para o Líbano, como aconteceu com Gaza. E será que nós vamos ter, daqui a um tempo, uma nova reportagem, um novo resgate histórico, como a Al Jazeera fez sobre Gaza? Será que vamos ter um triste repeteco com o Líbano? É isso. E curiosamente, ontem eu viajei muito de carro ontem, de automóvel, e aí tive que ouvir a CBN, e aí a correspondente da CBN, no meio do que deveria ser uma coisa descritiva, ela enfia lá terrorista do Hezbollah. Que aí você fala a palavra terrorista associada ao Hezbollah, você justifica tudo, né? Você não fala terrorista associada a Bibi Netanyahu, nem genocídio, mas lá no meio você larga uma justificativa para que é uma vergonha essa imprensa brasileira. E aí aqui a Liane Campos, arquiteta, ela fala: é demais dizer que o Brasil não é capaz de produzir trilhos. É verdade, viu, Liane? O presidente Lula protestou contra isso. Ele na Bahia, no ano passado, ele disse isso aqui: ó, é uma vergonha o Brasil importar trilhos. E aí a fala do presidente sobre isso: há 40 anos, a Companhia Siderúrgica Nacional fabricava trilhos, hoje não fabrica mais. Criamos a maior fábrica de dormentes do mundo quando começamos a construir a Transnordestina, e hoje ela está parada. Quando começamos a fazer esse trecho da Fiol, é um trecho que vai de Ilhéus a Caetité. O país não tinha mais engenheiro ferroviário, e o Brasil importou entre 2011 e 2021 164 toneladas de trilhos por ano. Trilho é uma coisa muito fácil de fazer. Então, esse é o nível da nossa desindustrialização. Com a maior produção agrícola do planeta, do agropecuária, no topo, o Brasil, não fosse o Lula, a gente teria perdido a nossa fábrica de fertilizantes, que abastece apenas em parte o próprio Brasil. Quer dizer, é inacreditável, é inacreditável. Mas é isso, vamos chamar o Mauro Lopes de volta. Estou eu aqui.
Já vou botar no meu currículo a função de operador técnico de bastidores do Fórum Mídia. Não só isso, hoje você está com uma camisa psicodélica. Obrigado. Isso aí é psicodélico. Muito anos 70, bacana, bonita. Obrigado. A do senhor também é linda. Fernandinho. Fernandinho. Essa é piada de velha, essa aqui, tá bom? Essa aqui que é anos 70, sei lá, anos 80. Um dos comerciais que marcaram a época no Brasil. Era um chefe da máfia, e aí vai o Fernandinho com a camisa assim, tipo essa aqui, bonita, não, diferente, né? Bonita. E ele tá lá na ponta da mesa, o chefe fala, nossa, que camisa bonita. Aí na segunda reunião, tá lá o Fernandinho no meio da mesa, também com a camisa, eu não me lembro a marca que era, também bem diferente do resto do pessoal da máfia, toda bonitona. Nossa, bonita camisa, Fernandinho. Na terceira cena do comercial, ele tá do lado do chefe. E ele fala, bonita camisa, Fernandinho, e o cara vira e fala, a do senhor também é linda. Aí, Startup era a marca, é isso aí. Os mais velhos vão se lembrar, marcou época. Então, a do senhor também é linda, Zinha. Legal. Achei interessante, Melo, você levantou a bola para uma conversa que nós vamos ter aqui agora. Vou encontrar na sequência, na verdade. Vem o Gilberto Maringoni, bauruense Gilberto Maringoni, agora para falar de Brasil, e depois uma das maiores especialistas no tema da Palestina e das mulheres palestinas, a professora Berenice Bento, da Sociologia da UNB, e o Rafael Oliveira, que acabou de lançar Diários de Gaza, A Memória é uma Casa Indestrutível. Exatamente o tema que você trouxe aqui, uma boa convergência. Legal. E hoje eu vou publicar lá na Revista Fórum, tem um documentário de 1h20, me parece, da Al Jazeera, sobre esse período de Gaza, mostrando muito foco. Geralmente as pessoas ficam assim, não vou ver esse documentário, vai ter um monte de criança decapitada, não quero mais ver isso. Não, ele foca muito nos soldados de Israel, em como eles comemoram, como eles curtem destruir, entendeu? É muito interessante o documentário. Vou ver. Vou publicar lá. A gente mostra amanhã aqui. Revista Fórum. O link. Tá bom. E a Zenha, muito contundente. O Azenha, sabe o que o Azenha fez? A estratégia que ele usou, né, Melo? Ele botou o bode na sala para depois tirar e aí entrar com a avaliação dele. Não, essa história de que estão dizendo aí que o PT morreu, o PT não morreu, o PT é imorrível, o PT não vai morrer. Aí ele, com isso, deu uma acalmada, né, na turma que ficaria mais assim, e aí na sequência entrou com um diagnóstico demolidor. Muito interessante seu diagnóstico, Azenha, porque ele mistura os temas, ele mistura não, né? Ele faz convergir os temas propriamente conjunturais da eleição agora, com quais são, né, a sua tentativa de identificar quais são os vetores estruturais desse processo que a gente está vivendo. Eu fui inspirado pelo Gilberto Maringoni de Oliveira. Não esqueçam o Oliveira, o Maringoni eu não gosto quando esqueçam. Não sabia, não. Gilberto Oliveira. Olha, está com a gente agora, Oliveira. Ele falou sobre isso outro dia, como São Paulo, como centro do agronegócio, né? E agora tem cara do PL ganhando no ABC. Você fala, onde vem isso aí? O Maringoni já tinha matado essa charada. Eu só fiz um raio-x um pouquinho nacional. E tem a mídia também. Em 2005, com o Mensalão, davam como certo que o PT tinha acabado e o Lula também. E não foi bem isso que aconteceu, né? O Lula se elegeu em 2006, elegeu a Dilma em 2010, elegeram de novo em 2014, foi preciso um golpe para tirar do governo. Você, senhor Oliveira, bem-vindo. Tudo bem, doutor Mauro Lopes, doutor Antônio Melo e Luiz Carlos Urbano Azenha. Ele esconde esse Urbano, ele é um cara da urbanidade, da educação, é quase um lorde inglês aqui. Então pronto, olha, nós estamos tendo um encontro aqui do senhor Urbano, senhor Oliveira, senhor Pereira, eu. Melo, o que tem no meio aí? Carlos. E o Carlos, olha. Legal. Vamos embora. Bem, gente, bom dia.
Bom dia a todo mundo aí. Bom dia. Bom dia. Eu, Azenha, Melo, obrigado. Até amanhã. Nada. Até amanhã.